Sou Roselane Reis e você está no podcast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. E nós temos uma convidada hoje que, além de ser uma excelente profissional, eu gosto muito do segmento da vida dela, do que ela está fazendo, porque ela está inovando nesse segmento. E eu chamo a atenção para vocês que vão assistir esse podcast e também o videocast, né? Nós temos ouvintes aí dos dois, que vocês prestem muita atenção nessa questão de inovação. O cenário está mudando e é necessário que os profissionais também se atualizem e mudem nesse novo movimento que nós estamos entrando numa era aí totalmente tecnológica. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por você estar aqui e ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rose. Fiquei muito feliz com esse convite para fazer parte aqui, né, do conteúdo do Você Pode. Espero contribuir com a minha história, contando para as mulheres tudo que eu passei, o que eu vivi, o que eu vivo até hoje e inspirar novas aí mulheres, numa nova versão forte das mulheres. Ah, muito bem, eu tenho certeza disso. Mas antes da gente contar dessa sua inovação, dessa sua virada que você está fazendo, não só como mulher, como Adriana, mas também como profissional, já é aqui no Você Pode, sabe? A gente quer contar, a gente quer saber como é que surgiu, como é que veio a Adriana, um pouquinho da sua história até nós chegarmos nos dias de hoje. Eu quero que você fique bem à vontade, porque aqui você pode tudo. Ótimo. Bom, vamos lá. Vamos começar do início. Eu sempre fui uma criança que hoje a gente diz muito patinho feio. Né? Então, sempre me recordo a partir dos meus 7 anos, assim, sempre uma criança gordinha, fora do peso, sofri muito bullying dentro de casa, com a minha própria família, com os meus pais, com as minhas irmãs, né? 4 irmãs, todas meninas, né? Então, pensa família ali. Forte feminina. Exatamente. Então, eu vivi muito, desde a minha infância até a adolescência, sempre com essa questão de aceitação, de ser aceita. Né? Eu não tinha os padrões de corpo, eu não era bonita, eu não me sentia acolhida dentro ali da minha família por conta do meu tipo físico. Então, o que eu comecei a fazer desde então? Já que eu não era aceita porque eu não era bonita como as minhas irmãs, porque eu me sentia assim, eu comecei a estudar, eu era a melhor aluna da sala, sempre a melhor aluna no colegial, enfim, tinham poucos amigos, mas os poucos que eu tinha são amigos fiéis, que alguns eu trago até hoje, e foquei a minha vida nos estudos. Porque eu tinha que ser aceita de alguma forma. Então, sempre naquela sensação de ter que agradar, de ter que acolher uma situação que eu não concordava, mas vamos lá, eu preciso ser aceita. Enfim, isso passou a adolescência e tal. Continuei engordando bastante, né? Cheguei à obesidade, fiz a cirurgia do estômago, a bariátrica aos 24 anos. Bem emagreci, jovem. Aí fiquei, né? Bonita, me senti melhor, já recebi os elogios, já fiquei mais confortável. Mas dentro de mim não havia mudado a minha mentalidade. Então, não é só o exterior, não é só o físico, né? Sim, mas aí me casei, tive meu primeiro filho, fiz a faculdade de Direito, porque eu sempre tive esse sonho de fazer a faculdade de Direito. Trabalhei por muito tempo no Bradesco, lá em Osasco, na Cidade de Deus. Deixa eu só te perguntar, a questão do direito tem alguma coisa a ver com a rejeição ou não? Não tem. Eu sempre gostei muito dessa área do direito, eu sempre gostei muito, na verdade, de resolver problemas. Então, desde que eu me conheço por gente, tudo que minha mãe pedia para eu fazer, eu tinha que resolver, eu fazia, eu gostava, eu gosto muito disso, de resolver. Então, se você chegar com um problema para mim, Adriana, eu não tô muito bem hoje, eu tô com esse problema, eu preciso... A Adriana vai tentar te ajudar de alguma forma para resolver aquilo. E eu acho que o direito foi o caminho que eu encontrei para me realizar nesse sentido, e hoje eu tenho consciência disso. Mas na época não, eu falei, eu quero fazer direito, e eu gosto, né, e vou fazer direito. Depois eu entendi as razões. Então, fiz a faculdade de Direito, trabalhei por muito tempo ali no Bradesco, na Cidade de Deus, diretamente no departamento jurídico, mais especificamente na área de cobrança. Tive o Matheus, né, que hoje tem 12 anos, né, na época eu tive o Matheus, e fiquei ali por mais um tempo. A maternidade me trouxe vários questionamentos que eu acho que traz para todas as mulheres, né? Mas será que eu tô no profissional certo? Será que eu tô gosto do que eu tô fazendo? Será que eu não tinha que me dedicar mais à maternidade? Fica com o coração partido, né? Você sai para trabalhar e o que eu faço? Quando você volta da licença maternidade, eu fiquei 8 meses com o Matheus em casa. Quando você volta, você fala assim, mas será? Eu vou fazer conta. Será que eu consigo ficar sem trabalhar? Mas aí não, voltei. Ainda bem que eu voltei, senão eu teria enlouquecido. Voltei
pro banco, mas sempre com aquela coisa. Por quê? O banco eu fiquei muito tempo ali, aprendi muito, muito, muito do meu conhecimento, principalmente na área de cobrança, que é um segmento que eu gosto bastante da cobrança estratégica no meu escritório, que eu vou contar mais pra frente. Uhum. Eu aprendi muito ali no banco, essa questão de me posicionar, de falar, de verbalizar as coisas, de me relacionar com as pessoas. Então, foi um aprendizado muito bom ali no banco. Só que chegou num ponto que eu já estava saturada, eu queria algo diferente, eu não estava satisfeita com aquela vida que eu tinha. Então, eu queria novos horizontes e por um momento eu pensei, falei assim, eu preciso sair da área do direito. Eu me frustrei ali, eu falei, eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Me deu aqueles 5 minutos, eu falei, eu não tô satisfeita, eu preciso mudar. Uma veia empreendedora que estava ali te chamando. Sim, sabe quando você vê as coisas ali, você quer algo diferente, mas você já cansou daquela mesmice, e aí vem essa coisa da maternidade que eu te falei, de você ter mais qualidade de vida, de querer mudar, né? E eu sempre tenho uma coisa que eu falo, independente de todas as dificuldades que eu passei, eu sempre faço as escolhas pela qual o meu coração bate mais forte. Nem sempre essa escolha vai dar certo, mas é aquela que faz sentido ali pra você naquele momento. E naquele momento eu decidi sair do banco. Eu falei, eu preciso me libertar daqui e eu preciso arriscar. Eu preciso fazer uma coisa diferente. É uma coisa bastante que a gente comenta aqui, né, com várias entrevistadas nossas, é a questão da ousadia e a coragem dessa ousadia. Então, de repente, você tem uma segurança e você Exato. está saindo dali e fala assim, não, eu vou arriscar porque eu quero ter o meu negócio, eu quero criar o meu negócio ao meu modelo. Né? Aquela visão que eu tenho, diferente daquele padrão que está seguindo. E eu admiro muito você e as outras convidadas que nós já tivemos nessa ousadia, nessa Exato. coragem. E não foi uma decisão fácil, porque, como você está dizendo, a gente tem ali, principalmente, muito tempo, né, dentro de uma empresa. Você tem a zona de conforto. Que, na verdade, você tá cheio de espinhos ali, mas tá confortável. A gente vê até os memes, né, no Instagram. Então, você acha que está ali num lugar bom, que tá feliz, que tá tudo bem, tudo dentro de um quadradinho. Mas por dentro você tá borbulhando e você quer mudar aquilo. E isso faz mal para a saúde até. Faz mal vários sentidos na sua vida pessoal, mental, física até. Então eu falei, não, eu preciso sair. E aí tá. Então, eu vou sair da área do direito, vou fazer tudo diferente, porque eu quero trabalhar menos tempo, eu quero ganhar dinheiro e eu quero ficar com o meu filho. Porque o Matheus não precisa ficar alienado numa escola integral o dia todo. Então, tá bom. E aí, eu falei, vou montar algo diferente. Fui pro ramo da alimentação. Bem diferente, né, Adriana? Ousou mesmo. Ousei. Falei assim, não, eu vou pra área da alimentação. Montamos um delivery de batata rosti ali no Morumbi, na época. E comecei. Padronizei tudo, que eu sou muito de processos e procedimentos, sabe? De manuais e tal. Ficou lindo, maravilhoso, a cozinha toda industrial, tudo bonitinho, tudo certinho, que eu sou muito certinha. Montei equipe, funcionário, treinei tudo e comecei a trabalhar. Mas aí, no decorrer da situação, a gente percebe que não é fácil do jeito que vê do outro lado, né? Eu nunca tinha empreendido. Então, quando você empreende, é muito bom, né? Essa liberdade, de você não ter horário. Você acha que é tudo isso, né? Naquele começo até que foi. Porque eu não tinha ninguém mandando em mim. Eu fazia o meu dia, eu fazia as minhas coisas. Só que aí, o que acontece? A conta não começou a não fechar. Financeiro começou a bater. O financeiro não começou a não fechar. Não era uma coisa que eu sabia fazer. Não era uma coisa que eu dominava. Eu saí totalmente da minha área de atuação, de toda a minha formação. Eu comecei a lidar com pessoas que não tinham o mesmo pensamento que eu, muito operacional, e aquilo ali foi me sugando, me drenando as energias, né? Sem contar o lado financeiro. Porque eu tinha uma estabilidade, como a gente estava falando, uma zona de conforto ali, de repente... Salário final do mês. Eu tirei tudo. E, assim, como os empresários, os empreendedores vão me entender, é muito complicado impostos, né? Os tributos que a gente tem aqui no Brasil. E, assim, a carga era muito, né? E como eu tava tudo bonitinho, tudo certinho, os funcionários registrados, eu não sentia fôlego para fazer as coisas. Então, eu precisava vender muito mais do que eu estava vendendo. Já tinha investido tudo que eu podia investir. E eu perdi, assim, gente, praticamente R$500 mil aí nessa empresa, de estruturar tudo, de montar tudo. E eu fiquei 8 meses só com essa empresa. O meu filho, que eu achei que ia ter mais tempo, ele, além de ficar 12 horas numa escola praticamente, ele ficava depois na casa de amiga, de avós, de tias, porque eu chegava quase 1h da manhã para
pegá-lo todos Você os passou a dias. trabalhar mais do que quando você Eu estava... passei a trabalhar mais, deixar o meu filho mais na mão das pessoas, mais na mão de terceiros, e eu comecei a ter problemas financeiros que eu não tinha. Então eu falei assim, gente, para tudo, porque tem alguma coisa errada, e eu não estava feliz. Eu não aguentava mais aquela rotina. Foi quando eu decidi fechar tudo, na virada do ano, no final do ano, que tem aqueles dias, né? Sim, Eu de fechei e eu recesso. falei assim, eu não vou voltar, eu não vou abrir. Só abri de novo a loja pra vender o que tinha lá dentro, pra entregar o imóvel. Falei assim, chega, eu não aguento mais. Você não vendeu o negócio, você foi Tentei, mas como partilhando. foi rápido, eu quis me livrar daquilo, Rose. Sim, para Eu não ficar com muito queria prejuízo. mais. Eu não queria mais aquela rotina pra mim, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica, e agora? E agora? E agora? Eu sempre fui uma pessoa de planejar, né? Muito assim, controladora, eu até diria. Então, eu tinha que ter noção do que ia acontecer ali na frente pra já me prevenir. Só que eu já não estava aguentando mais aquela situação. Meu filho em casa, né, na mão das pessoas, a situação financeira, eu já não estava bem, não era a minha área, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria ter saído do banco. Isso eu afirmo todos os dias. Sim. Que essa decisão estava tomada. Mas talvez não era para aquilo. E você hoje, quando você olha, você consegue ver por que deu errado? Sim. Qual foi o ponto que você não fez, né? Ou se aconteceu um outro item, sim, que não deu certo o negócio. Sim. É o que eu falo. Às vezes a gente acha que empreender é fácil no sentido de você ir lá, montar e ter essa liberdade. Mas assim, você tem que escolher muito bem o seu produto, o que você gosta de fazer, se você tem expertise para gerir um negócio. Às vezes nem é só um produto. O negócio vende bem, pode ir de vento em popa, um produto ou um serviço. Mas se você não souber gerir, você não vai ter resultado. É a gestão do negócio. A gestão faz toda a diferença na vida da gente. A dor do mundo, gente, é gestão. Né? E então, do segmento, né? Porque você pode ter gestão sobre uma área e às vezes você não tem sobre a outra. Exatamente. Não é gestão de pessoas, gestão de financeiro, gestão de comercial. Você precisa saber gerir as coisas, né? Então, eu entendo hoje que não deu certo por uma série de fatores, sim, mas eu acredito que principalmente o produto que eu tinha, que eu vendia, era um produto muito elaborado. A gente estava no Morumbi, então eu não podia ter coisas de qualidade inferior. E eu tinha que vender muito mais. Então, o custo era muito elevado. Sim, e talvez um investimento maior, o que eu investi não foi suficiente, eu não tinha mais para investir. Então, talvez eu tivesse que ter mais um dinheiro para investir e investir mais em marketing, divulgação. Pra que naquela época a gente não tinha Instagram, e aí eu estava começando. Então, tinha uma série de fatores, né? E olhando hoje, eu acredito que não deu certo porque não era para dar certo mesmo, porque coisas melhores aconteceram. Olha aí. Né? E isso serviu de muita experiência para mim. Foi ali que eu aprendi a gerir pessoas. Tá? Foi uma escola. Foi uma escola ali, aprendi o sacrifício de você se ausentar de casa por muito tempo, de você aprender coisas que não é da sua formação. Né? Então, tudo isso acrescenta na vida da gente lá na frente. Então, eu decidi encerrar, falei assim, chega, eu não quero, e como sempre na minha vida, quando eu teimo com uma coisa, eu vou até o final. E também para encerrar não foi diferente. Eu tive essa consciência com muita dificuldade de pensar o que ia acontecer na frente, mas eu falei, eu preciso encerrar esse ciclo. Fechei a loja, e quando eu montei a loja, eu já tinha na minha cabeça, se tudo der errado, como eu tô te falando, a gente tenta controlar. Eu sou advogada. Eu sou advogada até morrer, então eu consigo trabalhar. Formação. Né? Então eu vou para cima e vou continuar sustentando a minha família. E aí fui tentar advogar. Né? Comecei primeiro momento eu queria prestar concurso, porque eu queria ir atrás da estabilidade de novo. Aí vi que aquele negócio não ia. E a situação que eu estava ali também, vendi tudo que eu tinha, minha casa, meu carro, fui morar de favor na casa da ex-sogra na época. E eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso retomar. Mas já estava ali desanimada, triste, em casa, já não tinha mais a rotina. Eu fui realmente, acho que ali já entrando numa depressão, sabe, Rô? E eu falei, vou voltar então. Aí eu comecei a mandar currículos, né? Entrei no escritório, trabalhei lá por um período, fiz vários ajustes, várias melhorias, sempre nesse negócio de processos, de procedimentos, de organização, mas também não era aquilo que eu queria. Era um massificado muito grande, muito pesado, muita desorganização. E eu falei, não, eu não quero isso pra mim, eu vou advogar por conta. Meu pai falava assim pra mim, em que pese eu ter sofrido muito bullying, principalmente mais pelo meu pai, né? Porque eu sempre fui muito gordinha quando eu era criança. Ele também sempre me impulsionou a ser o que eu quisesse ser. Quando eu tirei a minha OAB, eu não esqueço. Ele falou assim, agora você vai montar o seu escritório? Falei, não, pai, eu vou continuar no banco, porque você acha mesmo que você merece só isso? Você estudou,
né, para ser advogado. Então, você tem que ter seu escritório. Larga de ser besta. E eu sempre achei que meu pai não tinha noção do que ele estava falando, né? Poxa, banco é muito melhor, né, pai? Segurança, né? Uma empresa grande. Pois é, né? E hoje, graças a Deus, né? E quando eu fui montar, eu lembrei muito disso que meu pai falava. Que você pode, o que você quiser, né? Então, enfim. E aí eu comecei a advogar. Falei, saí desse escritório e comecei a advogar por conta. Peguei os processos e tal. Aí as coisas foram caminhando, né? Eu fui adquirindo os meus clientes e tal. Comecei a atuar. E aí veio a Helena, minha segunda filha, né? A Helena, hoje ela tá com 6 anos. E a gente continuou ali, eu ainda estava casada nessa época, né? Mas as coisas muito difíceis, né, Rô? Porque advogar por conta. Eu estava ali 2 filhos agora, a fazer a carteira de clientes. Tinha 2 filhos e tal. E a Helena nasceu, ela veio com algumas questões pra gente resolver. Então eu fiquei ali meio que em stand-by por uns 8 meses com a Helena em casa. Graças a Deus tudo se resolveu. Hoje ela é perfeita. Sempre foi, mas graças a Deus, né, não tem nada de problema. E aí eu falei, agora eu preciso retomar minha vida, né? Só que você já tava ali, eu me sentia fora da casinha ainda, sabe? Eu sentia que a minha vida tinha dado tudo errado. Aí começou os arrependimentos, né? Que eu não devia ter saído do banco, que eu não devia ter montado a empresa, que com aquele dinheiro eu devia ter feito outra coisa. Aí começaram as brigas dentro de casa também, porque a situação financeira já estava difícil. E aí mais um filho, por que eu fui engravidar da Helena? Por que eu deixei isso acontecer? E eu entrei no fundo de um poço que eu já não sabia mais o que fazer. Né? Nós mulheres nos cobramos muito. Nos cobramos muito. Nós temos aqui algumas tarefas, né? E eu falo alguns estágios, né? Então, você tem a primeira jornada, você tem a segunda jornada, você tem a terceira jornada, né? Que às vezes trabalha de manhã, de tarde, aí à noite ainda vai dar aula, alguma outra atividade. E nós nos cobramos muito. E ainda quando se torna mãe, então você fica dividida. Então, imagina a pressão que você passou. Aí penso que passava na minha cabeça, né? Eu saí do banco para ter qualidade de vida com o Matheus, não tive, me endividei, aí tive a Helena e agora eu tinha uma criança que precisava mais de mim ainda, pelas questões que ela veio, e eu me vi numa situação de ter que deixá-la mais cedo ainda numa escola do que eu deixei o Matheus. Ou seja, tudo que eu queria de melhor regrediu. Naquele momento era isso que vinha na minha cabeça. Isso que você estava pensando. Né? E eu falava assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E eu me sentia por vezes ali sozinha, porque são decisões que estavam dentro de mim. Não adiantava eu querer compartilhar isso com ninguém, porque ninguém ia entender. Eu falava assim, não, Adriana, deixa na escola, vai trabalhar. São angústias que você passava. Que eu passava e que muitas mães devem passar, né? Muitas mulheres devem suportar coisas dentro de casa por conta dos filhos, por conta de situações assim, e não podem sequer dividir porque não vão ser compreendidas, né? Então, hoje eu não julgo quem fica em casa cuidando dos filhos e quem trabalha e deixa os filhos, porque são coisas que cada um sente, cada um tem o seu pensamento, mas cada um tem o seu preço. Tudo tem um preço na vida da gente, né? Então, a gente tem que saber equalizar isso. Então, o que eu fiz? Fui para um mercado de novo. Aí uma amiga me convidou, falou, olha, Adriana, ela já tinha me convidado antes, a Helena era bem bebezinha, eu falei, agora não dá. E aí, quando a Helena estava com 8 meses, ela me chamou de novo para ir para o escritório. Eu falei, então tá, fui. E aí, era aquela remuneração baixa, né, que o mercado a gente sabe que é complicado. Eu falei, mas eu vou para não ficar em casa. E o valor que eu ia receber me dava para pagar praticamente a escolinha aniversário da Helena. Era uma troca só. E eu falei assim, não, mas eu vou porque eu preciso sair desse buraco que eu tô, eu preciso respirar, eu preciso viver. E aí eu fui, no começo eu estava bem desanimada, sabe? Comecei a trabalhar numa carteirinha de processos, de 200 processos, coisas assim, sabe? Que eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, é isso que eu estou fazendo? Não que eu era melhor que algum advogado recém-formado que estava fazendo aquilo, mas é que eu passei por tanta coisa, por tantos casos complexos no banco, a gente resolvia tantas coisas, eu estava num estágio da advocacia bem avançado, sabe? Você tinha uma expertise que você poderia contribuir mais do que talvez aqueles processos mais simples. Eu me sentia ali, sabe, triste, limitada, porque eu falei, eu voltei para estaca zero, sabe? Aquela frustração. Mas ali começou um divisor de águas na minha vida, nesse escritório. E eu comecei com essa carteirinha de processos. Depois, eu já comecei a ver outros clientes dessa área de cobrança, de recuperação de crédito que eu entrei. E comecei a ter relacionamento com os clientes, comecei a fazer as reuniões de prospecção de novos clientes com os sócios do escritório. E ali começou uma nova vertente na minha vida, né? Eu comecei a visualizar potenciais naquele escritório.
Era um escritório muito grande, é um escritório, existe ainda, muito grande, mas precisava de muita coisa, de muita implementação, de tecnologia ali. Eu sempre gostei muito desse negócio de tecnologia. Então, o que aconteceu, Rô, ali naquele momento? A Adriana, ela nasceu ali de novo. Eu digo que eu descobri potências em mim e coisas dentro de mim que eu não sabia nem que eu tinha essa habilidade. Mas foi me dada uma carta branca ali para eu poder fazer o que eu achasse que era melhor, lógico, compartilhando com todos eles. Sim. Mas assim, me deu oportunidade. Falei assim, olha, tá aqui. O que você pode contribuir? E dali eu fui crescendo, né? Eu comecei na área de recuperação de crédito, passei a coordenadora, depois a área civil, aí vi a área trabalhista, falei, a gente tem oportunidades aqui. Comecei a organizar todo o escritório, fazer os manuais, separar por área, sistema e tal. Isso na minha vida profissional eu me senti útil. Eu me senti que eu era importante ali, que eu fazia diferença na vida de um estagiário a um diretor do escritório. E na minha vida pessoal, eu comecei a olhar um pouco para a Adriana. Nisso tudo que aconteceu, eu falei para vocês que eu fiz a bariátrica, bem lá no começo, Sim. né? Depois disso eu engordei, tive o Matheus, tive a Helena, engordei tudo de novo. E eu tava numa fase que eu já tava engordando muito mais. Por quê? Porque eu tava descontando toda a minha ansiedade ali, a minha frustração na comida. E aí eu comecei a olhar para mim também, como mulher. E eu fiz uma consultoria de imagem e estilo com uma amiga minha, mapeei todas as minhas cores, o meu estilo de roupa e tal. E comecei a mudar. Né? Então eu comecei a usar outras cores de roupa, me vestir de forma diferente, e aquilo em mim foi fazendo diferença de dentro para fora. Não é uma autoestima não só externa, mas é uma coisa que mexe, uma força que vem, sim, exato. Rô. E eu comecei também a me autoconhecer, sabe? O que a Adriana quer? O que faz sentido para Adriana? Pelo que o seu coração tá batendo mais forte agora, Adriana. E aí eu comecei a perceber que durante toda a minha vida eu sempre foquei em agradar as pessoas. Eu sempre foquei em aceitação. E naquele momento, nesse escritório, ali eu me senti aceita pelo que eu era. Né? E falaram, vai Adriana, vamos que a gente acredita no seu projeto e a gente tá junto com você. E na minha vida pessoal, eu, Adriana, quando eu comecei a fazer essa consultoria, quando eu comecei a me autoconhecer e entender os meus motivos, eu comecei a perceber que eu precisava ser feliz. Né? Então, eu comecei ali a me cuidar mais, eu emagreci, foi uma coisa muito natural, porque eu não estava visando emagrecer para os outros. Foi um resultado da sua mudança. Da minha mudança que mexeu interna, com a sua... Exatamente. Então, ali, quem me conhece hoje fala assim, Adriana, você não é a mesma de 10 anos atrás, 15 anos atrás. O que aconteceu com você? Eu não sei explicar. Né? A gente vê fotos, o meu semblante mudou, porque a gente se descobre. Né? Então, ali começou toda essa trajetória, esse divisor de águas, a gente projetou bastante o escritório, eu foquei bastante em tecnologia, uma coisa que eu gosto muito, só que eu nunca pude fazer, sempre trabalhando em empresa grande, você fica limitado aí aos padrões, né? E aí a gente desenvolveu, lá eu desenvolvi dentro de uma plataforma, né, uma análise de dados, uma estatística aplicada ao direito, que a gente chama hoje de jurimetria, onde você consegue fazer uma gestão dos processos daqueles clientes, onde você consegue trazer uma comunicação mais assertiva, com dados e tal. E eu comecei a ficar nessa parte de inovação, né, de novos projetos, e também na parte comercial. Eu descobri, Rô, que eu consigo fazer venda. É uma vendedora. E eu não sabia, não podia imaginar que com toda essa minha retração que eu tinha, me sentia inferior, né, essa coisa de rejeição, que eu ia conseguir conquistar alguma situação expondo o meu produto, expondo o meu trabalho e verbalizar, conseguir conversar, falar. Eu tinha muita dificuldade disso. E eu consegui fazer essa parte muito bem lá e eu fiquei à frente do comercial. Então, com grandes empresas, pequenas empresas, a Adriana sempre estava à frente das prospecções. E também no pós-venda disso, porque eu comecei a ter conexão com essas pessoas. Eu acho que você estava se sentindo pronta, mediante essa sua mudança. Você não precisava se retrair, se esconder, ou por conta do seu físico, ou por conta do seu psicológico. Sim. E aí você queria pessoas. Então, eu acho que essa veia empreendedora, essa veia de vendedora, falou assim, agora eu estou pronta para falar com as pessoas. Eles não vão olhar para mim e me avaliar pela minha aparência. Eles vão acreditar no meu potencial. Eu comecei a trazer confiança para mim. Eu comecei a ser confiante. E a relação que eu comecei a ter ali também com as pessoas, a parte de governança, a parte de gestão, sabe? De mapear os perfis daqueles advogados, daqueles estagiários, até dos próprios sócios do escritório. Eu sempre gostei disso, mas eu nunca tive
oportunidade para fazer. Então, foi para mim maravilhoso, eu consegui ali perceber os potenciais que eu tinha, coisas que eu precisava desenvolver e multiplicar aquilo. Sempre gostei muito de multiplicar o meu conhecimento, porque eu acho que a gente tem que deixar isso como legado. Sim. E começou tudo aí, né, florescer na minha vida. Nesse período também eu me divorciei, porque aí já não batia mais, não era mais compatível. Não era mais a mesma Adriana, eu acho. Não era mais a mesma Adriana. Né? Tanto que por muitas vezes eu escutei, você não é mais a mesma, você não é mais a mesma. E realmente eu não era mais a mesma, porque eu descobri quem eu sou. Então foram muitos anos ali, a gente pode dizer, uns 30 anos, vamos falar de idade, mas... Não precisa se preocupar com números, tá? Números, né? Mas uns 30 anos ali sendo uma Adriana que queria aceitação. E que queria agradar os outros, Que queria agradar os outros e sempre resolvendo problemas para os outros. E aí, falando da minha questão financeira, tudo começou a melhorar, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a ser reconhecida e as coisas foram crescendo, foram acontecendo, melhorando. E eu fui recuperando aos poucos tudo que eu tinha aí perdido, né? Digamos, na verdade, eu não recuperei, eu tive novas coisas, novas oportunidades, né? Novas coisas que me favoreceram muito. E aí teve uma continuidade essa história, pra gente chegar no escritório, né, que eu tô hoje. Fiquei um tempo, então, nesse escritório. Contribuí muito, eles me ajudaram muito também nessa evolução. Só que chegou um ponto que esse ciclo se encerrou. E o meu coração já não batia mais forte por aquela escolha. Eu falei, eu preciso encontrar de novo o que me faz sentir aquele frio na barriga e aquela emoção de trabalhar, né? O meu profissional. Eu falei, eu não vou deixar acontecer igual aconteceu lá atrás. E Às vezes anteriores. Às vezes anteriores. E aí eu recebi um convite do meu atual sócio para montar um escritório de advocacia. E eu fiquei, naquela hora, com a única frase que o meu pai me disse. Você não vai montar o seu escritório? Você agora Chegou é a sua advogada? vez. E aí eu falei assim, né? Essa pessoa insistiu muito, falou muito dos meus potenciais, reforçou tudo que eu já, ali naquele momento, eu já sabia que eu podia, porque antes eu achava que eu não era capaz. E eu falei, não, vamos embarcar junto então. Montamos o escritório, hoje é o Adriana Prates Advocacia Inteligente. E com uma visão diferente de tudo que eu tinha visto desde a minha formação até esse último escritório que eu passei. Então, eu montei o escritório, nós montamos, a gente está ali em Pinheiros, pertinho, né? Aqui em São Paulo. E com uma visão de quê? De uma advocacia tecnológica, moderna, inteligente e objetiva. É o que eu falo nas mentorias. Os clientes, eles buscam segurança, eles buscam olhar para um advogado e falar, ela fala a minha língua. Né? Ela não está aqui falando 30 coisas que eu vou entender 2 e vou ficar na dúvida. Não está no juridiquês, né? A gente fala o juridiquês, né? Começa a falar. Eu queria até só... você chegou no ponto que eu queria... Eu falo muito. Não, mas é isso mesmo. Aqui é para contar a sua história. Justamente nesse momento, porque a gente vê que a questão da inovação, né? Que é aquilo que eu falei. Tudo que você passou, aí eu abri, eu fechei, não deu certo, eu entrei lá, não me encontrei, resolvi a minha questão pessoal, né? Porque você tinha resolvido a sua questão pessoal, estava preparada, aí você foi e inovou. E eu quero abrir um parênteses aqui, falando de inovação, falando de competência e tal, porque a gente tem uma parceira muito bacana, que é a Lara Imóveis. E, inclusive, a Adriana já esteve aqui conosco, né? Contou sua história também, assim, uma empreendedora como você. Mas a Lara Imóveis, eu queria chamar uma atenção, porque eles têm um cuidado muito especial com o sonho das pessoas, né? Uma casa própria, ou um espaço melhor, que não seja próprio, que seja locado, enfim, mas que dê o conforto para sua família, e você sempre está falando de filhos e tal, né? E que te dê a segurança que depois de um dia cansado de trabalho, eu vou para o meu lar, eu vou para minha casa. Então, eu queria deixar a dica aqui do Você Pode, porque a Lara Imóveis está conosco, e procurem lá, gente, a Adriana, tá? E vou falar até mais baixinho, tá? Porque ela tem uma equipe maravilhosa, muito competente. Mas é porque ela é especial mesmo, né? Ela já esteve aqui, então... Mas procure lá. Mas você que sonha, que quer ter o seu espaço, que quer ter o seu lar, quer ter a sua casa. Eles são especialistas nessa área de locação, e aqui a gente está com uma advogada. Existem umas mudanças de lei constante, um cuidado tremendo que tem que ter em contratos. E a Lara Imóveis está preparada para isso, pode ter certeza, tá? Procura lá, www.lara, Lara com H no final, como tá aqui no nosso painel, tá? Que Lara é o nome da filha dela, linda a garota, imóveis.com.br, ou você pode chamar no telefone 11 94722 0832.
Lara Imóveis. Não deixe passar, ok? E agora eu quero voltar aqui, porque agora você chegou naquele momento que eu falei da questão de inovação. E é muito bacana porque a gente tem inúmeros profissionais. Então, né, aqueles que estão assistindo sempre, o Você Pode, sabe que a gente traz empreendedores de diferentes ramos aqui, e às vezes pode até repetir o segmento, mas com essa visão. E eu gosto dessa visão inovadora, porque a gente tem que mudar o cenário. E o cenário mudou não só por avanço de tecnológico, mas a gente passou por uma pandemia onde eu acredito e já ouvi muito disso, que nós adiantamos, né, evoluímos pelo menos 15 anos em áreas de tecnologia. E é questão de não chamar o advogado na última hora quando tudo acontece. E eu sei que você trabalha com essa questão preventiva, né? De ter esse cuidado. Mas eu vi que você falou bastante dessa experiência de cobrança. E eu queria, antes da gente encerrar, fazer algumas perguntinhas para você, porque a gente fala muito de economia, tudo é financeiro, né? E aí eu pergunto para você, se você tem alguma dica, se você tem alguma coisa para falar nessa escala preventiva com relacionamento ao financeiro das empresas, né? Porque eu imagino que hoje você trabalha, inclusive, gente, ela é nossa mentora, né? Está dando mentoria conosco, e a gente teve uma mentoria recente agora, que a gente até passou do horário, porque o pessoal não parava de perguntar para ela, né? Falei assim, calma, vocês vão ter que contratar, né? Porque aqui é só uma mentoria. Mas muita questão foi a questão do financeiro. E é uma dica sua sobre o que poderia fazer para não chegar naquela bola de neve, alguma coisa preventiva, porque eu sei que você trabalha nessa linha. E eu admiro por isso, entendeu? Não ter advocacia como alguma coisa de última hora. E a gente sabe que a questão judiciária no país, você tem qualquer processo, vai demorar muito tempo, você vai perder. Então, se você trabalha de forma preventiva, você consegue levar o seu negócio e administrar os problemas que vão surgir naturalmente. Sim, né? sim. Bom, com relação a essa parte de financeiro, mais precisamente a inadimplência, aqueles clientes que não te pagam, É né? nossa economia brasileira. Exatamente. O que eu falo? Que a área de cobrança, ela começa na contratação. Então, procure se cercar de garantias, se possível. Não tem garantia, é produto ali, você não tem garantia, cobre imediatamente aquela dívida. Não espere passar muito tempo, não entre naquela de que ele vai me pagar, ele disse que mês que vem, no outro mês. Tome as medidas necessárias, faça a cobrança insistente e rápida, porque o tempo é amigo do devedor e inimigo do credor. E sempre mapeie quem está comprando de você. Faça uma pesquisa, aí você tem a consultoria jurídica que pode te ajudar nisso, mas já de antemão, né, os registros aí onde ficam os apontamentos, você pode buscar certidões para saber se essa pessoa já tem outras dívidas, e aí você consegue pelo menos não ter mais prejuízos do que já teve. E na hora de cobrar, seja insistente e tome as medidas necessárias para você evitar o judiciário, que como você falou, o judiciário você só vai ser mais um processo. Então, seja estratégico. Cobre de maneira rápida e eficaz para que o devedor não fique achando que você nunca vai vir atrás dele, porque ele vai priorizar aquele outro credor que cobrou de maneira mais insistente. Então, e mais um detalhezinho, que a gente tá no finalzinho, mas eu sei que foi um assunto muito bacana em uma das suas mentorias, que foi a preocupação do assédio. Até que ponto? E hoje se preocupa de todos os lados, tanto o assédio sexual, moral, enfim, né? E existe esse relacionamento dentro das empresas. Então, qual é a limitação? O que você orienta para que a pessoa não sofra? Porque, de repente, ela recebe o negócio e fala, gente, mas eu não tive essa intenção, né? Sim. Tirando aqueles que a gente sabe que tem, que realmente a lei veio para isso. Mas para tomar esse cuidado no relacionamento, eu acho que isso foi bom até para dar um equilíbrio, sabe? Você falou muito do bullying que você sofreu. Sim. Então, eu acho que isso hoje, essa questão dos assédios veio para justamente minar esse tipo de situação. Sim. Bom, é um assunto bem polêmico, mundialmente, eu diria, essa questão de respeito às diferenças, né, às diversidades, mas principalmente em ambientes corporativos, eu acredito que todos temos que ter essa empatia, esse respeito pelas pessoas e evitar, gente, brincadeiras de duplo sentido, que a outra pessoa possa se sentir ofendida. E como eu disse ontem, o sentimento de constrangimento, de se sentir ofendido, é do outro. Talvez a pessoa que fez aquela brincadeira ou falou alguma coisa não tinha essa intenção. Mas até aí, você ter que provar que você não teve a intenção, o outro já se sentiu ofendido. Então, a dica que eu dou é sempre ter um equilíbrio nessas brincadeiras. O ambiente corporativo tem que ser leve, tem que ser descontraído, mas vamos respeitar, principalmente essas questões de diversidade que hoje em dia estão muito aí nas mídias sociais. A lei é severa.
né? Sem contar a questão ética também, que fica um ambiente complicado, mas também não deixe de pontuar quando alguma coisa estiver fora dos padrões com os seus colaboradores também, porque as pessoas precisam ter uma linha de respeito dos dois lados, não apenas de um lado só do empregador. É bom entender isso, que nós temos os dois lados. Exatamente. E estamos chegando aqui, né, em novembro, e a gente tem aí a questão de formaturas, né? Então nós vamos ter aqui no final do ano muitos advogados, muitos bacharéis em direitos aí se formando. Eu gostaria que você deixasse uma dica, uma informação daquilo que você passou nessa sua trajetória e quando você deu essa descoberta da Adriana e também verificou essa questão da sua profissão, né? Eu quero ter algo inovador, né? Você trouxe a tecnologia para dentro do seu escritório, a gente sabe que é um padrão diferenciado. Então, o que você falaria para esses novos bacharéis em direitos que já estão surgindo agora? Olha, eu tenho bastante contato com esse pessoal, né, que está se formando aí, eu diria essa meninada, eu posso dizer assim. E uma coisa que eu tenho a dizer a vocês eu sou da época da barriga no balcão, tá? De processo físico, não tinha processo digital. E eu apanhei muito com isso, de ter que ler, de ter que tirar foto, de ter que transcrever trecho de processo. Isso, gente, não tem preço. Eu amei essa parte da minha vida, eu acho que hoje faz toda a diferença na profissional que eu sou. Mas hoje vocês têm muita coisa que favorece. A tecnologia, ela veio para modificar muito e o judiciário ainda está muito longe de ter uma coisa mais completa. Para você ter uma ideia, apenas 12% dos escritórios de advocacia do Brasil têm algum tipo de tecnologia na sua rotina. Algum tipo, eu digo um mero Excel já seria uma tecnologia. Nossa. Existem advogados ainda com fichinhas de processo, com pastas físicas, pastinhas suspensas e tal. Então, assim, esse romantismo do direito, essa coisa artesanal, ela ainda está enraizada nos dias de hoje. Eu vejo estagiários que chegam no escritório e eles querem desenvolver uma peça linda, maravilhosa, uma petição com termos técnicos no juridiquês, bem complexa. Por quê? Para mostrar que ele sabe que ele é um advogado. E isso, gente, isso está minando. Tem até projetos no CNJ para orientar os advogados a fazerem petições mais práticas e objetivas e claras. Nós temos milhões de processos que precisam ser decididos e peças extensas não vão contribuir. E a tecnologia, ela vem para ajudar, porque você consegue mapear teses com tecnologia, você consegue identificar a quantidade de processos que aquele seu cliente tem, em que fase está, tudo com ferramentas já disponíveis no mercado. O chatbot e outras entra personalizadas. O chatbot também, ele consegue contribuir. tirar as tendências, contribui. É lógico, a gente está falando de uma inteligência artificial, Sim. de um robô, então a gente tem que ter a figura do humano, do advogado. E eu friso Consultando, muito isso. Então, o que eu diria para esses alunos que vão se formar agora, para esses advogados, para esses bacharéis? Não pensem que isso vai trazer sucesso para você. Só isso não. Uma petição bem feita, uma audiência bem defendida, uma contestação vai te trazer dinheiro, que é isso que a gente inclusive falou ontem. Todo mundo gosta de reconhecimento. Porque você é um excelente profissional, mas todo mundo gosta de dinheiro no bolso. Então, para você ganhar dinheiro, você vai ter que fazer o que as pessoas não fazem. E o que as pessoas não fazem? Usar a tecnologia no direito. Então, na hora de prospectar um cliente, puxa lá, tem várias ferramentas. Puxa quantos clientes você tem, qual é a dor desse cliente, ele é trabalhista, é tributário, né, é cobrança. A gente consegue trazer isso já numa primeira reunião de prospecção. E os advogados ficam lá, eu sou advogado, eu tenho experiência na área tributária, eu tenho experiência na área trabalhista, é mais do mesmo. Então, não seja mais do mesmo. Quando eu me descobri advogada, que eu falo, advogada de empreendedorismo, advogada empresária, é ter essa visão de negócio. Você está buscando um cliente para você, então você precisa entender do negócio dele. Então se atualizem, gente. Não fique só esperando o cliente cair do céu, que ele não vai cair do céu. Busquem formas inovadoras de trazer esse cliente. E principalmente, não é trazer só o cliente. Aí você traz um monte de cliente e você não consegue fazer gestão daquilo que você trouxe. Então, coloquem tecnologia dentro do escritório de vocês, coloquem automação de processos, coloquem manuais de procedimentos, para que aquilo não caia no massificado, que a gente fala, numa linha de produção, mas que tenha o seu toque personalizado aí, que é a visão de negócio naquele processo. Perfeito. Bom, chegamos agora naquele momento que todo mundo quer saber, né, em que estágio a Adriana Prats está. Então, eu vou dar duas opções para você, que o nosso programa é.
Uma opção que a Adriana é uma guerreira, que está ainda batalhando nessa escala, né, profissional, e a opção de princesa. Lembrando que princesa não é aquela que não faz nada, tá? É aquela que faz toda a gestão do seu reinado, né? Sim, sim. Então eu gostaria de saber em que estágio a Adriana está. Se ela ainda é uma guerreira ou se ela já chegou no estágio de princesa e está administrando o seu reinado. Sim, eu vou falar bem rápido, vou tentar ser bem precisa aqui. A minha vida toda, Rô, eu fui a guerreira. Aquela que luta, aquela que resolve, aquela que se esforça, aquela que tem que ser aceita. Sempre naquela luta, naquela coisa de resolver, naquela luta, naquela luta, naquela luta. E o que eu percebi? Que não precisa ser assim. O preço que eu paguei por ser uma guerreira a minha vida toda foi muito alto. Então, eu posso te dizer que eu já fui guerreira. Se eu pudesse, eu não seria mais guerreira da forma que eu fui, não. Eu seria de outra forma, né? E hoje eu sou uma guerreira, fui uma guerreira e hoje eu sou uma princesa que luta. Eu luto como uma princesa. São coisas diferentes. A gente tem que administrar o nosso lugar, o nosso feminino. E hoje eu descobri a minha essência, então eu luto como uma princesa. Ah, muito bem. A gente fica muito feliz. A gente tem aqui um pin que a gente vai querer que você leve, tá? Que é um pin que vai representar. Então, toda vez que você sentir, estou aí numa luta, mas eu sou uma luta agora como uma princesa, né? Obrigada, que está guerreando e está administrando. Você pode colocar, assim como eu, tá? É só um imã. Pode colocar legal. aqui, tira o imãzinho aqui. Isso, e aí você vai colocar ele por detrás da sua roupa. Você põe aqui. Isso, olha aí. Muito bem. Bom, Adriana, eu só tenho a agradecer, tá? Você está aqui, agradecer por você estar aqui contando a sua história, estar contando dessa inovação, falando desses novos profissionais que vêm, essa busca, né? Sair desse conservadorismo, né? E realmente virar a chavinha. Sim. E agradecer por estar conosco como mentora também e lhe desejar muito sucesso. Muito obrigada, minha querida. Rô, eu que agradeço. Tenha muito sucesso. E aqui você pode estar sempre aberto para que você retorne, quem sabe, com novos temas para a gente orientar os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. E uma dica para todas as mulheres. Faça sempre a escolha pela qual o seu coração bate forte. Você não vai se arrepender. Muito bem. Até a próxima semana, aqui no Você Pode, de Guerreira Princesa. Quem sabe eu não vou contar a sua história.